Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre eu faço, inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. E você que escolheu o canal 25 para te fazer companhia, é domingão, das 6 às 7 da noite. Muito obrigado pelo seu carinho, tá nos assistindo na forma inédita. Mas ainda nós temos 3 reprises diárias, lembrando sempre que uma em horário fixo. Diariamente, 00:30, nós estamos aqui no canal 25 para te fazer companhia também, tá bom? Ou se você não conseguiu assistir inteiro o nosso programa, gostaria de assistir, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Todos os programas estão disponibilizados lá também, tá certo? Vamos apresentar os nossos convidados. Estou recebendo um grande amigo, é amigo da casa também. Você que assiste o canal 25 aí sabe, ele tem um programa que já falei assim que é o programa que eu gostaria de apresentar. Tem entrevista, tem bate-papo, tem também, mas tem muita viagem. Estou recebendo com muito carinho aqui meu amigo Dionísio Esponqueado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dionísio. Obrigado, Robson. É um prazer. Vamos falar muito sobre o programa, vamos falar da vida dele, vamos falar dessas viagens que ele faz também, que dá uma inveja tremenda na gente. Vou te contar, viu? E ainda na parte musical, estou recebendo meu grande amigo também, maestro de grandes músicos nacionais, e a gente vai conversar sobre isso também. Mais uma vez, Jânio Martoni, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer. Vamos falar bastante sobre música, mas no início do nosso programa a gente traz uma mensagem. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de um homem muito pobre que ficava ali na porta de um bar onde os homens se reuniam, ali na Idade Média. Os homens se reuniam ali e ele ficava do lado. A graça, a alegria daqueles homens que se reuniam era chamar esse mendigo, esse homem muito pobre, para brincar com eles. Qual era a brincadeira? Eles colocavam várias moedas e faziam com que esse mendigo escolhesse. E naquela época, quanto menor era a moeda, mais valiosa ela era. Quanto maior a moeda, menos valiosa. Então eles colocavam as moedas para que ele pudesse escolher. E o mendigo sempre escolhia a maior, ou seja, a de menor valor. E essa era a alegria daqueles homens. Davam muita risada e todos os dias eles faziam isso. Essa era a brincadeira deles. Até que um dia, um dos homens que não fazia parte daquela turma, só assistia, chamou o mendigo e disse o seguinte: olha, todos os dias eu vejo esses homens fazendo essa brincadeira com você. Eles estão te fazendo de idiota. Você não percebe que a moeda que você escolhe, a maior, é de menor valor e a moeda menor vale muito mais? Essa é a brincadeira deles. Você não percebe isso? O mendigo então olhou bem no fundo dos olhos desse homem e disse o seguinte: olha, eu percebo sim. Tanto percebo que eu participo da brincadeira. Mas por quê? Eles dão risada de você depois, disse o homem. Ele falou assim: pois é, eles dão risada, mas aquele dinheiro que eu escolhi fica comigo. O dia que eu escolher a moeda menor, vai perder a graça e eles não vão mais brincar comigo. E eu não vou ter de onde tirar o dinheiro para sustentar a minha família. Aquilo foi um verdadeiro tapa na cara daquele homem que queria se mostrar espertalhão. Na verdade, ele, aquele mendigo, não era o idiota da história. Os idiotas eram os homens que faziam a brincadeira com ele. Ele sabia o tempo todo do valor daquela moeda que ele escolhia, mas era a única forma dele sustentar a sua família. Nós somos assim também. Muitas vezes nos fazemos de idiota para aqueles verdadeiros idiotas que estão nos acompanhando. Muitas vezes também algumas pessoas querem se intrometer, mostrar o caminho certo para nós. E muitas vezes nós já sabemos. Então, da próxima vez que você for tentar indicar o caminho certo para uma pessoa, primeiro pergunte se ela não sabe o caminho certo. Porque daí você não vai fazer o papel de verdadeiro idiota. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta aqui no canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais!
Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou o Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, Sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Eu sempre digo para você, você que curte essas mensagens aí que a gente abre o programa, eu falo do livro Lições de Vida, um livro que eu fiz e doei para as entidades, a Marati, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar o livro, você encontra e toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu, tá bom? Você que já comprou, meu muito obrigado. Você que não comprou ainda, procure essas entidades, ajude. Além de ajudar quem está precisando, leva belas mensagens para casa. Vamos iniciar os Altos Papos de hoje, então, recebendo, depois de muitos convites, a gente conseguiu um tempinho na agenda dele, que ele só viaja, né? Ele falou assim, ó, vou ter esse tempinho na agenda. Eu falei, então vamos gravar. Dionísio, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado a você, Robson. É um prazer estar com você. Oi, pessoal. Hoje a gente está em horário diferente, participando de um programa diferente. Agradeço o convite. É sempre bom estar aqui no canal 25. Faz tempo que eu queria bater esse papo com o Dionísio, porque o Dionísio é cheio de histórias, eu conheço ele faz tempo, né? E ele tem boas histórias para contar. Mas antes, a gente gosta de conhecer os nossos convidados. Tem muita gente que está em casa, conhece você, mas não sabe da sua história. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Você nasceu em Jundiaí, ô Dionísio? Eu nasci em Jundiaí faz um tempinho, mas sou natural de Jundiaí, sim. Eu fiquei em Jundiaí até ter 18 anos de idade, mais ou menos. Aí aos 18, não, até antes, foi de 16 para 17, eu resolvi ir para o seminário religioso, católico. Aí eu fui para a cidade de São Carlos e morei um ano no seminário católico lá. Aí quando eu voltei, é que eu resolvi fazer vestibular para psicologia. Fui fazer psicologia em São Paulo, na Faculdade de São Marcos, lá no Ipiranga. Aí fiz psicologia, me especializei e depois comecei a trabalhar direto lá em São Paulo. Antes de você começar a trabalhar, então, eu preciso aqui fazer esse adendo aqui, porque ele deu um gancho aqui que eu não posso perder. Primeiro, eu quero saber como é que foi a infância. Você cresceu em que bairro? Eu cresci na Vila Progresso. O meu pai tinha padaria na Vila Progresso. Então, não era Santana, né? Era Santista. Santista, Será que não Santista, era essa? É Santista, na verdade. Era de esquina. Santista, quando você chegava no final da Vila Progresso, exatamente, antes de ir para Várzea Paulista, Campo Limpo, tinha uma padaria grande, esquina, que existe até hoje, eu acho que com o mesmo nome, acredito. E meu pai era sócio do senhor Ayrton na época, lembro muito dele, comprou de portugueses, do seu Armando. Eram pessoas muito queridas, porque a Vila Progresso sempre foi, e as pessoas sabem disso, né? A Vilares, a Vila Progresso, de pessoas que se queriam muito bem, de uma comunidade que era muito querida. E eu participava da comunidade São Roque, que era a igreja São Roque, que tem a do Cruzeiro, sim, que é lá em cima, né, do bairro da Vila Progresso. Então eu cresci dentro da padaria, Robson. Eu ficava de domingo enxugando saquinho de leite, porque eu era pequenininho, eu subia num banquinho. Tinha o leite B, leite C. Você lembra o saquinho? O saquinho vinha tudo molhado na caixa, estourava leite na caixa, era uma meleca. Eu ficava cheirando leite o domingo inteiro. E ao mesmo tempo, muitas vezes com raiva, porque meus amigos saíam de domingo, o pessoal da comunidade saía, e eu tinha que ficar preso na padaria. Sem contar que tinha que acordar de madrugada. Muito cedo. De domingo a gente acordava às 5h30 da manhã, porque a gente abria a padaria às 6 e funcionava até o meio-dia. E a minha irmã, meu irmão, a família toda madrugava. Meu pai passava o dia todo na padaria, às vezes faltava o padeiro, eu tinha que trabalhar à noite. Foi tudo muito batalhado, né? Então, às vezes, quando as pessoas falam, o Dionísio viaja, o Dionísio tem uma vida muito boa, eu acho que, por um lado, sim, ela é boa hoje, como foi boa naquela época.
Mas veio tudo de um fruto de trabalho muito grande, porque eu venho de uma família muito simples, de comerciantes, e que sempre acreditou naquela ideia, a família trabalhou junto e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Eu tenho muito orgulho dessa história, eu conto essa história com muito prazer, e porque tenho amigos queridos ali, né, na Vila Progresso, a minha família, enfim, está tudo por lá. Quantos irmãos, Dionísio? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Você vê que caçula também fica velho, viu, gente? É uma coisa impressionante. Fala caçula, pensa que é novinho, né? Caçulinha. Então caçula fica mais velho. Eu tenho o Luiz, que é meu irmão do meio, que é 3 anos mais velho que eu, e a Cristina, que é a mais velha não, ela fala que ela é mais experiente, 6 anos depois. É a que nasceu antes. Isso, nasceu antes, né? E são muito queridos, é uma família muito querida, mas perdi meus pais muito cedo. Então, para a gente completar minha história familiar, meu pai, aos 62 anos, teve um infarto fulminante, enfim. E você depois, tinha quantos anos? Isso já fazem 15, quer ver? Eu estou há 20 com a loja, fazem 20 anos, fazem 19 anos que meu pai faleceu, né? Eu estou com 53 hoje, menos 19, faça a conta você aí. Corpinho de 25, isso que é importante. Isso, tá bom. Adoro. Outro gancho que eu não posso perder é essa história de seminário. Que história é essa de seminário? Você queria ser padre, é isso? Então, eu acho que isso fez muito parte da história de quem é de Jundiaí, né? Naquela época, vamos imaginar então, sei lá, 30 anos atrás, porque esse ano eu faço 30 anos de formado em psicologia, porque me formei há 30 anos, então eu estou falando de 35 anos atrás, é muito tempo. E a cidade de Jundiaí era diferente, a gente nem internet tinha, não tinha computador, né? A 9 de julho nem sei se tinha asfalto naquela época. Quer dizer, é muito louco a gente falar de Jundiaí hoje e de Jundiaí daquela época, né? E, na verdade, participar de comunidades de jovens era o grande programa da juventude, né? Isso na Vilares acontecia muito forte, na Igreja do Cruzeiro, no centro, enfim, na Vila Rami. Então, os bairros se organizavam através do catolicismo, que sempre foi a raiz forte de Jundiaí, e as famílias católicas tinham esse hábito, então, da criançada já começar cedo a ir para a igreja e tudo mais. Isso me trouxe, assim, algumas coisas muito boas, algumas nem tão boas, porque a gente também passou por uma rigidez também do catolicismo da época, que às vezes não foi tão favorável, mas a base foi muito boa. Os valores que a gente teve naquela época, acho que são muito bons, né? E você, de alguma forma, deve ter feito parte um pouco disso. Então foi muito legal conviver com as famílias, no domingo ir para a missa, e eu era coordenador da comunidade, eu já cantava naquela época, adorava. Você chegou a ser coroinha? Não? Coroinha eu fui do seminário, depois, né? Mas naquela época não. Eu tinha uma coisa da liderança, eu acho que eu sempre fui um pouco líder. Então você falava, pessoal, vamos fazer tal coisa, todo mundo ia. Então essa característica me ajudou a liderar, e a liderar eu acho que de um lado positivo, né? Então montei coral, a gente cantava, depois no seminário continuou a mesma coisa, quando eu saí, continuei ainda, mas depois fui me afastando um pouco da Igreja Católica, eu acho, e hoje tenho outras bases espirituais. Mas como é que foi essa decisão de ir para o seminário? Foi por causa de um filme. É uma decisão difícil, né? Foi por causa de um filme. Isso é legal dizer. Quem não assistiu ainda, está disponível em locadoras e até em outras locações. Se você não viu Irmão Sol, Irmã Lua, você tem que assistir esse filme que trata da vida de São Francisco de Assis, que é do Franco Zeffirelli, que é maravilhoso. O que aconteceu? Eu assisti o filme uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí eu falei, eu vou para o seminário. Foi muito interessante, eu não conseguia parar de ver o filme. É muito bom o filme mesmo. Aliás, a oração de São Francisco de Assis, para mim, é a mais bela de todas. É belíssimo, é belíssimo. E a vida de São Francisco, hoje eu coleciono São Francisco, eu não perdi esse vínculo com ele. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Pois é, São Francisco é uma figura que resume para mim toda a santidade de fato, a simplicidade, você se despojar um pouco da vida material e entender que existem coisas maiores do que a matéria. O amor pelos animais. Não é? Eu adoro animais, enfim. Então, para mim era um resumo de tudo isso, e aquele amor por Santa Clara que ele sentia e que ele não deixou de sentir, mas viveu esse amor de uma outra forma. Isso tudo era muito poético. Imagina um menino de 17 anos de idade,
e que às vezes também não se sentia muito ajustado socialmente. Eu acho que eu sempre me senti meio desajustado. Então o seminário para mim foi uma grande sacada, de eu conseguir trabalhar o meu lado espiritual, que era bacana, me sentir um pouco São Francisco de Assis e entrar numa comunidade que saía da sociedade e vivia uma realidade à parte. E isso foi bom, mas por um ano. O que te fez mudar de ideia? De sair do seminário? Na época foi uma namorada, olha que engraçado. Eu tinha uma namorada que era da comunidade de jovens e aquela visão romântica, você sabe quando você tem 16, 17, 18, tudo é muito junto e misturado na sua cabeça, né? Então eu tinha muita, acho que emoção, muita sensação, muita vida e eu não sabia muito como expressar tudo isso. E eu saí por causa de uma namorada. Saí do seminário, namorei alguns meses, desisti da namorada também e percebi que talvez eu tenha até usado esse fato para sair do seminário. Foi uma desculpa. Eu acho que eu ia ser um bom padre, mas não um padre muito de verdade. Eu não ia conseguir acatar todas as regras da igreja. Padre. Não. Eu ia ser malandro, eu ia aprontar as minhas, eu ia ser um padre meio danado. Então acho que é melhor não. Eu falei, não, deixa eu sair e ser eu mesmo. Eu gosto dessa coisa da autenticidade, de achar o que eu acho, de pensar o que eu penso. Isso aí acho que foi uma boa decisão. Eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho fora da igreja. Muito bacana, mas muito com bacana. liberdade. Deu para você conhecer um pouquinho aí. Para mim é novidade, eu não sabia do seminário, não sabia de nada disso, não sabia da padaria. Então espero que você também, que está nos assistindo aí, tenha se surpreendido assim como eu. Deixa eu dar as boas-vindas também ao maestro Jânio Santoni, que está aqui mais uma vez, já esteve acompanhando a esposa, quando ela esteve cantando aqui, a Maralina, e hoje está vindo divulgar o seu mais recente trabalho, mas vamos conhecer um pouquinho. Quem não assistiu o outro programa, que já faz um tempo já, acho que faz quase um ano. Passa o tempo rápido, né? Passa muito rápido, né? Maestro, conta um pouquinho. O senhor é de São Paulo? Olha, a minha história começou quando eu era criança, né? Eu vi que você foi para o seminário, eu gravei vários padres, viu? Gravei o disco do Padre Alessandro, o Padre Antônio Maria, o Padre Alessandro Campos. E tem, só com o Padre Antônio Maria, desde 1986. Desde o primeiro, então? Desde o primeiro. Desde o primeiro. E gravei vários artistas, né? Quando ele fala gravei, significa que ele fez todos os arranjos. Exatamente. Fez produção musical, né? Toda a produção musical, regência, eu trabalho com orquestra, né? E não só toco piano, como também faço arranjos para grandes orquestras, né? Nasceu em São Paulo. Conta um pouquinho dessa. Nasci em São Paulo. Já faz um tempinho também. 60 anos. Que bairro? 60 de idade e 35 de profissão. Que bairro que foi lá? Vila Maria. Vila Maria? Por isso eu me chamo Jânio, né? Foi onde o Jânio começou o Jânio Quadros, né? Começou a carreira dele política. Mas é verdade isso? Foi uma homenagem, entre aspas, a homenagem ao Jânio e uma... E meu pai foi cabo eleitoral do Jânio Quadros. Só que não esperava que ia ser músico, né? Tinha vassourinha? Bom, meu apelido no grupo escolar era Vassourinha. Naquele tempo tinha primeiro grau, não tinha como hoje, né? Era grupo escolar, ginásio, né? Depois tinha o colegial, né? Então, assim, o meu apelido no grupo escolar era Vassourinha, no ginásio era Quadros, né? E foi indo, eu fui caminhando junto com... E a música veio onde? Minha mãe era do norte, né? Então, meu primeiro instrumento foi acordeon, né? Foi meu primeiro instrumento. E aí, como ela tinha essas raízes nordestinas, ela gostava do Lua, né? Velho Lua, Luiz Gonzaga, né? Então ela me põe, vai ser sanfoneiro. Aí eu comecei a minha carreira de músico tocando acordeon. Né? 7 anos? Formei acordeon. Com 14 anos 14. Era formado em acordeon. Né? E daí eu passei para o piano. Né? Porque no anos 60 tinha aquela coisa, Beatles, Rolling Stones, né? Então todo bairro, toda rua tinha um conjunto, né? Tinha uma moçadinha que se reunia e montava um conjunto naquela época, né? E eu também fiz parte dessa época, toquei em grandes grupos musicais de São Paulo, né? E aí eu fui me envolvendo cada vez mais com a música, né? Estudando, nunca parei de estudar, sempre estudei a vida inteira. O músico não para nunca de estudar, né? É uma carreira que deixa eu pegar um gancho aqui. Dizem, quem toca, né? Dizem que um dos instrumentos mais difíceis é a sanfona, né? Porque tem a diferença de sanfona, acordeon, gaita... Né? Tem é o número de baixos, né? O acordeon, ele tem o teclado na mão direita e na mão esquerda a baixaria, né? E tem aquele, a musette, que é francesa, né? Que tem um som característico também,
Sempre quando se toca um acordeão, a musette, a concertina, a portuguesa, ela tem um timbre característico da região, né? Muito bacana. A gente vai falar muito sobre música e vamos falar também sobre os artistas que o maestro ele já deu uma dica aí, dos padres que ele já acompanhou, mas tem muitos artistas também. Mas vamos encerrar esse bloco aqui com música. Que música o senhor escolheu para a gente encerrar? Adoro Amar Você. É um arranjo que eu fiz para o cantor Daniel, primeiro disco solo dele, né? Vamos lá então. É uma música assim. Já a gente vai falar do cantor Daniel, que já entregou um outro artista que ele acompanhou, tá vendo? Vamos lá então, recebendo o maestro Jânio Santoni. Vamos lá. Obras por toda a cidade para melhorar a vida das pessoas. Esse é o novo complexo viário da Ponte São João, que melhorou muito o trânsito da região. Reforma de áreas de lazer, centros esportivos e academia ao ar livre. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o comunicador, apresentador aqui do canal 25, Dionísio Sponchiado, e ainda o maestro Jânio Santoni. E a gente encerrou o último bloco falando com o maestro e a gente já deu umas dicas aí. Ele falou dos padres que ele acompanhou e também o cantor Daniel, que talvez seja aí um dos maiores sucessos do cantor Daniel, tenha sido produzido pelo maestro Jânio, né? A gente estava conversando aqui e o senhor contou uma passagem interessante. O primeiro disco solo após a morte de João Paulo, né, foi produzido pelo senhor, e essa música que o senhor encerrou o primeiro bloco, Isso. Adoro Amar Você. Essa foi a música, o carro-chefe. Quer dizer que se não fizesse sucesso com essa música, ele ia encerrar a carreira? Não, encerrar não, mas... aliás, vamos falar do lado positivo, né? Essa música deu um impulso para a carreira dele, né? Que estava todo mundo aguardando, imaginando que ele iria parar, porque ele deu várias entrevistas, me lembro na época, né? Essa coisa assim, puxa, será que ele continua? Vou empunhar a bandeira, vou seguir em frente. E graças a Deus a música foi um grande sucesso e impulsionou ele até hoje, né? É o que ele é hoje, um dos maiores cantores do Brasil. Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho dessa parte de produção que eu acho muito interessante. Por exemplo, o artista, o cara que está assistindo agora lá, ele canta, tem uma dupla sertaneja, ou ele canta sozinho, ou ele tem um grupo de rock, enfim, e ele quer gravar um disco. Qual é o caminho que se faz? Primeiramente, o primeiro passo, o mais importante é o repertório. Né? Tem-se que escolher um repertório que esteja de acordo com o mercado atual, né? Que tenha condições de... Seria um repertório comercial? Um repertório comercial que esteja de acordo com o mercado, que a gente continue, a não ser que a finalidade do artista
por exemplo, seja outro. Ah, não, eu gosto de cantar tango, eu quero fazer um CD de tango para eu guardar para minha família, para ter de recordação. Mas se o artista quer vencer no meio e entrar na concorrência com os grandes artistas de hoje, nós temos que ter um repertório que vá brigar de igual para igual com os grandes artistas, né? E eu, no meu estúdio, eu sempre faço isso. Eu pego o artista, vejo, converso com ele, qual a finalidade desse trabalho? O que você deseja atingir, né? Quer vender no seu bairro ou quer vender no Brasil inteiro? Exatamente. Ué, porque tem gente mesmo que grava. Você quer impressionar a namoradinha, né? Ah, também. Não é? Então, o primeiro passo é o repertório. É o e depois? repertório, né? A primeira parte do o artista chega bruto nas suas mãos. E qual é o caminho? Aí, veja bem, aí eu tenho a parte mais importante, que é tirar a escala do cantor, entendeu? Porque hoje em dia, eu sinto que nas grandes produções atuais, né, tem muito artista, muitos cantores que poderiam até render mais, mas eu não sei o que acontece tem grandes produtores, nós temos grandes produtores no Brasil, mas eles esquecem determinados detalhes. Puxa vida, até aonde? O limite da nota, né? Às vezes o cantor pode render muito mais naquela música e ele fica limitado a um tom mais baixo, fica preso, né? A gente sente isso, né? Eu sinto isso, pelo menos, em muitas produções. E esse é o trabalho do produtor, né? De repente tirar o máximo. Não seria, eu vou fazer uma pergunta de leigo aqui, não é ruim você gravar um disco no seu limite, na hora de fazer o show, quando você começa a fazer muitos shows, você ter que cantar no seu limite sempre não seria ruim, Maestro? Exatamente, porque acontece, quando todo mundo, todos nós que cantamos, minha esposa está ali que não me deixa mentir sozinha, né, amor? Sozinho. O que acontece é o seguinte, nós temos uma escala natural, e você não pode ir além dessa escala, porque você acaba cansando as suas cordas vocais e diminuindo o tempo de vida da voz, né, dessa pessoa, desse artista, né? Então nós temos que permanecer dentro desse limite, entendeu? Procurar extrair o melhor possível do cantor, do artista, mas sem exceder a escala dele. Por isso que antes de eu começar uma produção musical, eu faço um estudo e a característica do cantor. Muito bacana. Bom, o senhor falou dos padres que o senhor acompanhou aí, o padre Antônio Maria, talvez que seja o que mais vendeu discos, entre esses que o senhor citou, né? Tem o padre Alessandro Campos também. Mas é atual, esse é o mais atual. O padre Antônio Maria está gravando disco desde 1986. 86, né? Eu não era nem nascido ainda, para você ter ideia. Eu nasci 8 anos depois, para você ter ideia. É verdade. Comecei a mentir depois. Mas o padre Antônio Maria, por exemplo, foi eu não me lembro antes dele se tinha um outro padre cantor. Já tinha o padre Zezinho, né? Ah, é verdade. O padre Zezinho, mas o padre Antônio Maria realmente ele é um dos poucos padres que realmente ele veio cantando, ele é tenor, né? Ele tem canta bem ou não? Ele é tenor. Ele tem uma técnica vocal espetacular. Por exemplo, um que vendeu muitos discos e que para mim não canta bem, o padre Marcelo Rossi. Exatamente. Ele não canta bem, mas ele tem carisma, as músicas dele são alegres e tal. Na verdade não é ele que canta, tem um coral que canta, ele só acompanha. Eu poderia gravar as músicas do padre Marcelo. Padre, não fica bravo comigo não, mas é o que eu penso. Eu estou errado ou não, maestro? Não, está certo. Inclusive ele mesmo, né? Ele sabe, porque ele chama vários cantores para participar do trabalho dele, para cantar, né? E ele fica brincando, né? Porque na realidade a finalidade dele é ser carismático, né? Você conhece ele mais consegue. Do que eu. E eu acho que a principal função do padre gravar um disco é evangelizar. Eu acho que isso ele consegue. Então, o principal é isso, não é querer ser famoso, porque cantor, nada disso, né? Eu acho que ele consegue. Bem bacana. A gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre os artistas também, que o maestro Jânio acompanhou. Mas vamos voltar aqui para o nosso convidado de hoje, Dionísio Esponquiado, apresentador aqui da casa. Falou um pouquinho da sua infância, se você perdeu o primeiro bloco, perdeu que ele foi padeiro, ele quase foi padre, é verdade, depois foi para psicologia. Conta pra gente como é que foi a escolha da psicologia. Saindo Dionísio. do seminário, você só tem essa opção. Ou você faz terapia ou você faz psicologia. Porque é meio enlouquecedor o processo. Queria economizar o dinheiro do terapeuta, é isso? Eu acho que eu fui fazer psicologia buscando ajuda. Porque na época não se fazia terapia como se faz hoje. Hoje um rapaz de 20 anos pode falar, eu preciso fazer terapia, e é bem aceita a ideia.
Naquela época, não, né? Então, acho que a forma quem precisava de terapia naquela época era chamado de louco, né? Tá fazendo de terapia, louco, confundia psicólogo com psiquiatra, né? O preconceito sempre existe na sociedade de alguma forma, e a psicologia vem há anos quebrando esse preconceito de que a psicoterapia é um processo absolutamente útil para qualquer tipo de pessoa, para qualquer idade, para qualquer problemática ou não. Você não precisa ter problema nenhum para fazer terapia, você deve fazer às vezes só para se desenvolver mais, né, como pessoa, como ser humano, mas naquela época não. Então eu tinha duas opções, eu ia fazer arquitetura ou eu ia fazer psicologia, porque gostava muito de arquitetura e gostava muito de psicologia. Aí eu prestei o vestibular em São Paulo e eu tive a oportunidade de fazer longe de Jundiaí. Eu também queria sair de Jundiaí. Eu queria ver o mundo sem a ótica da própria cidade, da comunidade, onde eu tinha vivido por 18 anos. Uniu as duas coisas, então. Aí, sair da cidade e foi fazer para psicologia e foi muito bom, não me arrependo, porque é um curso que eu acho que qualquer pessoa deveria fazer, porque contribui muito para a sua vida pessoal, para a forma que você começa a pensar a respeito do mundo, de que forma eu quero viver, como é que eu vou buscar minha felicidade, o meu processo individual, independente de quem está em volta de mim. Então, a psicologia me ajudou muito, foi um grande processo terapêutico. Até porque vim fazer terapia, porque me formei em psicologia clínica, minha especialização foi clínica. Eu trabalhei com consultório quase 15 anos. Isso que eu ia te perguntar, você chegou a clinicar, então? Muito 15 tempo, anos? Muito tempo. Eu trabalhava em RH de dia e clinicava à noite, né? E tentava me dividir, enfim, fazer a minha vida em função da psicologia. Bacana. Vamos focar ainda, eu quero falar sobre a loja que você conhece, o Dionísio. Não vai falar da loja, não, tem o último bloco que a gente reservou para falar da loja. Todo mundo já sabe, né? E para falar do programa também. A gente vai falar bastante do programa, tem muitas dúvidas do programa, vamos falar sobre as viagens que ele fez. Mas eu não sabia que você clinicou em Cliniquei e gostava muito de fazer isso. Gostava muito e me dava muito bem. Eu era muito elogiado pelos professores e tudo mais. E até hoje parece que, juntando tudo, um pouco do programa, um pouco da televisão, esse relacionamento que a loja me proporciona, hoje o restaurante, o café, eu sinto que muita gente vem, às vezes até o Dionísio, com a desculpa profissional, mas que é na verdade uma palavra, um conselho, uma conversa boa, né? No fim, hoje você dá consulta de graça, então? É mais ou menos pelo isso. Pelo preço de um cafezinho lá. É mais ou menos isso. Eu ganho dinheiro vendendo divã e dou a consulta de graça. Tá bom assim. Mas conta para mim, qual foi a sua maior dificuldade? Porque eu acho que o psicólogo, ele tem muita coisa, ele guarda muita coisa, tanto é que o psicólogo precisa ter um terapeuta, né? Normalmente sim, ele precisa ter o processo dele para poder cuidar de outras pessoas. Exatamente. Né? Então, o que você se lembra assim que te marcou bastante, sem citar nomes, é óbvio que não pode, né? Mas o que você se lembra assim, uma ajuda que você teve que dar e que te marcou a vida? Falou assim, poxa vida, esse foi um trabalho que eu mereci receber pela consulta. Uma pergunta legal. Eu acho que do tempo de faculdade, que eu era estagiário, que eu atendi um garotinho todinho queimado, que tinha sofrido com queimaduras. Ele entrou numa caixa d'água, se fechou, né, não totalmente, porque tinha oxigênio dentro da caixa d'água, vazia, pegou um fósforo e pôs fogo na própria camisa. E esse menino teve uma queimadura muito grande, muito grave, ele tinha quiloides pelo corpo inteiro. O quiloide é aquela pele grossa que quando junta, né, seria na isso queimadura, aqui, né? você tem um quiloide aí. E era Aí. o Emerson, olha, eu lembro o nome dele até hoje. Ele tinha esse quiloide em grande parte do corpo. E eu consegui desenvolver um processo muito gostoso através de ludoterapia, brincando e sendo observado assim pelo professor e mais 10 colegas na sala através de um espelho. E eu era analisado o tempo todo e foi um processo muito bonito e fui muito elogiado por esse trabalho. E eu guardo esse menininho até hoje na cabeça, tomara que ele esteja bem. Eu fico emocionado quando eu falo, porque é uma criança que hoje deve ser um adulto, deve ser um pai de família, enfim, ele era incrível. E um outro processo que eu já atendi no meu consultório particular, do que hoje se chama de toque. Era uma moça de aproximadamente 20 e poucos anos aí, e ela tinha um toque muito sério, que prejudicava a vida dela. Então, para sair de casa, ela tinha que dar 3 voltas na mesa, arrumar as cadeiras, fechar a porta, voltava pelo menos 5 vezes para ver se a porta estava fechada. Era um processo obsessivo ali muito grave e que eu não posso dizer que eu tive sucesso, mas que talvez eu tenha ajudado ela a se encaminhar. Hoje com esse transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque que ele citou,
Na época não existia, é muito novo isso, né? Nem tinha esse nome, na verdade, né? Chamava às vezes de PMD, enfim, tinha uma série de nomenclaturas. Mas o toque, ele é um sintoma importante que os pais, as pessoas da família devem estar atentos, né? A essas manias repetitivas. Até um certo ponto é normal, tá, gente? É bom diferenciar mania e toque, né? Mas ela lavava... Eu tenho muitas manias que eu acho horrível, mas não são toques. Se não acontecer, quadro, por exemplo, se eu chegar na sua casa e tiver um quadro torto, você vai ficar falando comigo 3 horas e 20 eu vou estar olhando para o quadro. Para o quadro que está torto, incomoda, né? E se for muito amigo eu vou lá e conserto. Mas se eu for embora também não vai acontecer nada. Não pode atrapalhar a sua vida, né? A partir do momento que aquele fato atrapalha, ela lavava as mãos tanto que começou a ter feridas nas mãos, de tanto que lavava a mão compulsivamente. E esse processo é muito bonito para análise, né? Porque você vai tentando entender o que está atrás dessa atitude. E a minha formação foi psicanalítica, eu fiz extensão em psicanálise freudiana, então eu tinha toda uma formação muito rígida na época, mas que eu acreditava muito como um grande resultado para a vida das pessoas. Muito legal. Último bloco a gente vai falar sobre o programa, vamos falar sobre a loja também, mas muito mais sobre o programa, sobre as viagens e tudo mais. A gente está encerrando esse bloco. Maestro, o que o senhor escolheu para encerrar dentro desse trabalho aí do sertanejo no piano? Dormir na praça. Vamos lá então. Numa versão Bruno pianista. e Marrone no piano, o maestro Jânio Santoni. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Com as ações da Prefeitura, a saúde em Jundiaí nunca foi tão valorizada. Além do PA Central 24 horas, 4 mini hospitais serão construídos. O do Novo Horizonte já está em obra. E a UBS do Jardim São Camilo começou com força total. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo o Dionísio Esponquiado, ele que é comunicador aqui da casa, tem um programa Casa Brasil. A gente vai falar nesse último bloco, não sai daí não, a gente vai falar sobre isso nesse último bloco também. E estou recebendo o maestro Jânio Santoni, que acompanhou grandes artistas e a gente vai falar sobre isso agora, né? A gente falou dos padres, ele que gravou o disco trazendo sertanejos em piano. E quais foram os artistas que o senhor acompanhou, maestro? Puxa, foi tanta gente. Olha, tem o César e Paulinho, fora o Daniel, né? João Paulo e Daniel, Rick Renner, Wilson Soraya. O senhor produziu o João Paulo e Daniel e o Daniel? O João Paulo e Daniel, desde o primeiro CD de carreira. É. O Rick Renner também, desde o primeiro. Muito bacana. Rick Renner fez desses todos aí, o que o senhor pode elencar desse pessoal todo aí? Olha, eu gosto do trabalho de todos eles, eu acho que, principalmente nos anos 90, que foi o auge do nosso trabalho. Vamos focar né? um pouco então, qual que deu mais trabalho? Que deu mais trabalho? Peraí, João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano deu mais trabalho? Marciano dava bastante trabalho. Por quê? Que tipo de trabalho? Porque o Sr. João, que já está lá no céu, né? Ele era muito difícil de cantar a segunda voz, né? É verdade. E aí, naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje em dia, né? Então a pessoa tinha que, né, dar era muito desgastante. O João Mineiro faleceu aqui em Campo Limpo Paulista, numa cidade... Ele estava aqui, né? Ao lado aqui, é verdade. E depois ele fez dupla com o Mariano, que é um amigo meu, não sei se está assistindo agora, Mariano, um grande abraço, está seguindo carreira solo aí também. Nesses trabalhos, assim, eu participei mais como músico, né? Mas eu acompanhava as produções de perto, né? E qual foi o mais fácil? Esse foi o João Mineiro e Marciano, deu mais trabalho? O mais fácil qual foi? Os mais difíceis, O mais fácil qual foi?
Ixi, não tem um trabalho fácil. Mas aquele que chega, você fala assim, não, está pronto já conhece o meu trabalho. Na realidade, eu encaro assim de uma forma profissional todos os trabalhos, né? Todos os trabalhos eu quero que saia da nossa produtora com, sabe, sempre o melhor possível, né? Né? Para quanto mais pessoas puderem ver, admirar e gostar, né, do nosso trabalho. Você tem ideia de números? Quantas produções musicais você já fez? Olha, já passou de 1.500, muito mais. 1.500, já são 35 anos, né, de profissão. Né? Uma dúvida agora que me ocorreu, né, uma curiosidade na verdade. Diga. O produtor, ele ganha para produzir ou ele ganha depois? Ele continua ganhando depois ou não? Não, o produtor ele ganha para produzir, não ganha depois. Todos os músicos que participam ganham na gravação e ganham depois também, que são os chamados direitos conexos, né? Assim como o produtor. O produtor tem o direito autoral, né? Os músicos têm os direitos conexos. Vamos voltar aqui com o Dionísio. Agora sim, vamos entrar, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar como é que surgiu primeiro a loja. Você falou que você trabalhou na clínica como psicólogo durante 20 anos. E a loja tem isso? Não, a clínica foi uns 15 anos, entre 15 anos eu conto São Paulo, entre fazer o curso e trabalhar, né? Então, quer dizer, eu trabalhei uns 10 anos na clínica e 5 cursando psicologia, né? E a loja, a Stock Brasil, faz esse ano 20 anos. Então a gente está comemorando aqui, mentira, foi coincidência, mas foi a comemoração dos 20 anos do programa. Nós começamos todo o processo de comemoração da loja a partir de agora, que vai até o final do ano. Porque é muito importante para a gente pensar que a gente conseguiu fazer com que a loja crescesse durante esses 20 anos, né? E chegasse ao ponto que chegou hoje. Mas como é que foi largar a psicologia, que foi uma coisa que você estudou e batalhou 5 anos para conseguir? Falei, vou largar a psicologia, eu quero ser dono de loja. Essa história é muito louca, porque como eu vim com a psicologia, meu último trabalho foi em Franco da Rocha, eu trabalhava com população de rua que ficava na Fazenda São Roque, eu não sei se vocês já viram, é um belo foco inclusive para o canal fazer matérias lá. São pessoas que são tiradas da rua, são levadas para essa fazenda terapêutica e meu trabalho era ali. Quando entrou o Mário Covas, na época, ele terminou com todos os projetos do governo anterior, foi um horror o que aconteceu no Estado, os projetos da Secretaria do Menor, das crianças, a gente viu tudo desmoronar, projetos premiados pela ONU, enfim, a gente achou uma pobreza o que aconteceu com o governo Covas na época, não falando de uma forma partidária, mas de quem trabalhava no Estado sofreu muito com tudo isso. E aí não foi posto nada no lugar, simplesmente se acabou o que existia e nada foi criado para substituir esses projetos que trabalhavam com crianças de periferia, com população de rua. Eram projetos lindos, a Secretaria do Menor associada à Secretaria de Ação Social. E eu estava aqui em Franco da Rocha, aí eu falei, e eu estava cansado de São Paulo, porque São Paulo eu fiquei anos trabalhando sempre muito longe de onde eu morava, então eu pegava horas e horas e horas de trânsito. Falei, talvez fosse o momento de eu ficar um pouco em Jundiaí. E eu não tinha mais vínculo com São Paulo, acabou meu vínculo. Aí eu voltei, tinha meus pais vivos ainda nessa época, por sorte voltei, porque fiquei com meu pai mais 2 anos e meu pai veio a falecer, parece que eu fui inspirado a vir naquele momento, né? E eu queria abrir um negócio, porque eu ia abrir o consultório à noite. Mas eu falei, meu Deus, até eu conseguir cliente, até eu preciso sobreviver, né? É o que eu te falei, eu nunca vim de uma família rica que falasse assim, não, eu te sustento, faz o que você quer. E já não estava com a padaria Fica mais. viajando aí, não. Aí eles tinham terraplanagem, ele com meu irmão, que se deram muito bem também. Graças a Deus, tiveram muito sucesso com o negócio deles também. Aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa que eu curto. Meu pai queria que eu abrisse uma farmácia. Eu falei, pai, se eu for dar uma injeção, eu vou desmaiar, eu vou pagar um bom vexame, vai ser horrível. É melhor não, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer. E eu gostava da arquitetura, gostava de decoração, de interiores. Aí eu abri uma pequena loja lá na rua Baronesa do Japi, pertinho da rodoviária. E foi ali que eu comecei, com uma verba muito pequena e que, graças a Deus, a Stock Brasil, durante 20 anos, vem... Mas não era Stock? Já era Stock Brasil? Stock Brasil abriu com esse nome, está com esse nome há 20 anos. É um processo bastante bacana. A gente entrou... O nome Stock Brasil eu tirei de Toque Stock e da Algodão Brasil,
que existia aqui em Jundiaí. Eu gostava dos dois nomes. Aí depois o Unificador bati tudo. E gostava dos dois estilos também. Exatamente. Gostava das lojas, das ideias. A Estoque Brasil, inicialmente, era uma loja para casais muito jovens, que estavam fazendo seu primeiro apartamento e precisavam de imóveis bacaninhas, mas com preço bastante acessível, porque era a sua primeira residência. E nós fomos entendendo a necessidade da cidade, o Jundiaí foi mudando, a Estoque foi mudando junto e a gente chegou hoje nessa loja que atende tudo. A gente consegue atender desse casal que está acabando assim, de adquirir sua nova residência, né? Está começando, até aquele que está na residência definitiva, num grande condomínio ou num grande apartamento, na sua casa definitiva, que a gente chama, né? Então mudou um pouco o foco, mas a gente atende tudo. E aí você se descobriu, falou assim, eu deveria ter feito isso a vida inteira? Pois é, eu ia ter a loja de dia para eu atender à noite no consultório, mas eu gostei tanto da loja e deu tão certo que eu nunca mais voltei para o consultório. E eu acabei abandonando profissionalmente a psicologia desde aquela época e nunca mais voltei. Agora vamos entrar então, o pessoal de casa quer saber como é que surgiu o programa o Casa Brasil. É tudo na minha vida, vai surgindo de um jeito tão Aliás, torto, o Casa viu, Brasil Robson? tem a ver com o Estoque Brasil? Na verdade, acho que uma jogada de marketing um pouco minha, porque toda vez que se olha o Dionísio e fala Estoque Brasil, ou se olha o Dionísio e fala Casa Brasil, eu estou fazendo mídia de duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um cara muito de mídia, eu gosto de mídia, eu gosto de comunicação, então eu sempre gosto de tocar essa parte. Como é que surgiu então a ideia do programa? Sempre na loja. Surgiu porque a Carla, da Band, que foi até pouco tempo Pagani, diretora do nosso Teatro Politeama, acho que não está mais lá nesse momento. Né? Para você ter uma ideia, ela faz a peça Trair e Coçar é Só Começar. Isso mesmo. Faz 15 anos já. E a Carla trabalhava e namorava o Wilson, que era da Band. Eu adorava os dois, assim. Que faleceu num acidente de moto. De moto, eu fiquei chocado. Acho que uma boa parte de Jundiaí se chocou na época. Morreu muito jovem, um cara incrível, com uma visão incrível. E a Carla, na época, apresentava aquele programa de apresentar lojas na TV, tipo Shop Tour. Programa de vendas. Isso aí. E eu comecei a fazer da loja. Quando a Carla vinha gravar comigo, ela adorava. Ela falava, não precisa fazer nada, porque você faz tudo, né? E você vai muito bem na TV. E foi a Carla que me colocou na cabeça que eu deveria fazer televisão, na verdade. E o Nilson também começou a insistir, não, Dionísio, vamos fazer alguma coisa na Band, blá, blá, blá. Foi indo. Aí acabei recebendo convite da Fátima Augusto, na época, para ir para a Rede Paulista, que ainda era do Grupo Benassi, enfim. E lá eu fiz o Essencial, por 2 anos, praticamente. Um programa que se chamava Essencial. Era um sofá branco, de meia-lua, e eu bolei o cenário, eu que fiz o cenário, tinha várias luas atrás da gente, era muito bonito. Eu curti muito fazer. Aí, por questões também políticas da TV internamente e tal, eu saí e esqueci televisão. Falei, foi um período, foi uma boa experiência. Até que o Johnny Carreiro, num posto de gasolina, a gente abastecendo, ele falou, por que você não faz mais TV? Eu falei, porque não aconteceu, né? Ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos. A gente conversou e lançou aí o Casa Brasil, que faz aniversário esse ano, 5 anos. Também, na mesma época da loja. 5 anos. Então, em outubro. Mas conta pra gente como é que iniciou então a ideia do Casa Brasil. Você tinha essa ideia já do Essencial, que era um sofá. Exato. Eu queria fazer uma revista eletrônica. Eu queria um programa que não fosse chato de ver, que fosse rápido e que eu tivesse a liberdade de gravar dentro do espaço de agenda que eu tenho. Porque hoje a gente tem a loja, a gente tem o bistrô, eu tenho o programa, eu desenhei móveis por 3 anos, até pouco tempo, para o Rio Grande do Sul, para uma fábrica. Eu sou muito multifacetado e eu tinha que encaixar a TV dentro da possibilidade de rotina que eu tinha. Então, todo o Casa Brasil que vocês veem, tirando o Fui, que eu gravo nas viagens, eu gravo de terça à tarde. E tem que dar e tem que encaixar. Está aí o Jaiminho, que não me deixa mentir, os meninos, que sabem que igual o nosso aqui, que é segunda-feira à tarde. É pauleira, encaixo, né, Robson? A gente não tem uma estrutura, não vive da televisão, não tem toda lá uma equipe de produção, nada. É a gente que se vira, gente. Fazer televisão regional é pauleira, é ali, né? Então, eu inventei 3 blocos, né? Porque daí, no estilo, eu falava da loja, de decoração, desse assunto que eu curto muito e adoro fazer. O lado B, como às vezes o estilo fica um pouco posudo demais, o lado B, eu queria entrevistas com pessoas legais. Eu queria valorizar o ser humano, o papo. Gente interessante que às vezes não aparece na mídia. Que é o que a gente faz aqui. Que é o que a gente faz aqui, você faz muito bem.
E aí, como eu sempre gostei de viajar, e viajar passou a ser o meu grande hobby desde que eu vim para Jundiaí, eu tenho muita facilidade de gravar. Eu vou sem nenhum texto, sem nenhum roteiro, sem nada. Eu vou como um turista. Que é o gostoso, comum. né? Porque você assiste, você parece que está junto, está acompanhando você ali, você está batendo um papo. As pessoas gostam bastante. É muito legal. E aí vocês não conseguem gravar, falam, gente, não vai dar para gravar isso aqui, blá, 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 fecha a câmera. E as pessoas vão acompanhando como se estivessem passeando na rua comigo. Eu estou chegando naquele lugar, e fica um jeito diferente de fazer turismo, mais natural. E eu acho que eu sou o Dionísio em qualquer um desses momentos. Esse quadro Fui dá uma inveja tremenda, porque eu adoro viajar, gosto muito de viajar. E quem assiste realmente gosta de viajar. É isso mesmo. Conta as particularidades dessas viagens aí. Qual foi a viagem mais difícil que você já fez? Eu acho que foi a que ainda não foi para o ar, que agora em janeiro eu fiquei 21 dias na Índia e no Nepal. É uma viagem absolutamente que não estava nos meus planos. Você deu sorte, porque deu um problema todo no Nepal. Sim, né? Depois de 3 meses, esse terremoto todo. Então, tudo que eu gravei no Nepal provavelmente não existe mais do jeito que eu gravei. E agradeço a Deus pela oportunidade e ficamos muito sensibilizados. Nós somos um grupo de 20 pessoas, convidados pela Michele, pelo Tiago aqui, que é um grupo que pratica yoga em Jundiaí, são mestres nisso. E eu aceitei esse convite e falei, eu vou se eu for para gravar. Ele adorou a ideia, ele e a Michele, Tiago e Michele, falaram, vamos embora, da Bionatos. Quer fazer yoga, fale com eles, que são meninos jovens. E pegaram toda a responsabilidade de um grupo de 20 pessoas, que tinha meninos de 17, uma menina de 12 e uma senhora de 80 anos. E um grupo de 20 pessoas absolutamente heterogêneo, que ficou 21 dias viajando pela Índia, pelo Rajastão, subimos para o Nepal, voltamos. Na última semana ficamos internados com um monge, só para gente, na cidade de Rishikesh, que é uma cidade considerada santa na Índia, ao lado do rio Ganges, com as vacas, os macacos, a pessoal tomando banho, lavando roupa. E tudo acontecendo. Então foi uma viagem muito linda, mas muito difícil. Tivemos problemas alimentares, de vomitar e ter diarreia por vários dias seguidos. Adaptação Principalmente no da Nepal. alimentação. No Nepal foi pior. E ninguém viu isso ainda, porque está tudo prontinho aí para ser editado e pro ar assim que acabar agora o Reino Unido, porque a gente está viajando agora pela Escócia, Inglaterra, enfim. E as pessoas acham que eu viajo o tempo todo. Na verdade, não é isso. Eu faço algumas viagens importantes. E faz várias. E essas viagens rendem muito. Aliás, no Reino Unido eu estou acompanhando, sim. Matei saudade, inclusive. Foi todos os lugares que muito você passou legal. por lá, eu passei também, dá uma saudade. Você viajou muito, agora está reclamando de barriga cheia, gente. Mas eu não... Viajou 21 dias agora, ficou fora É verdade. Pronto. Foi uma viagem muito bacana, 6 países, 11 cidades. Viajar é muito bom, mas vamos falar de você, que você que é o entrevistado aqui. Fala a viagem mais legal, então. Essa foi a mais difícil, não foi ainda pro ar, que você vai assistir. A mais legal de todas. Sabe o que é? Talvez a primeira que eu tenha gravado para a TV foi quando eu fui para a Itália, que eu desci para Nápoles e eu consegui ir até Pompeia e voltei para Nápoles, e foi quando o Papa, o João Paulo II, faleceu e eu estava na Itália. Então eu consegui ali gravar coisas muito interessantes e cenas muito interessantes e participar do velório do Papa. Foi quando eu comecei a fazer televisão de uma forma bacana. E já pegou imagens? Peguei, incríveis. mas muito ruins, né? Porque a fila, quando passava pelo velório, era empurrada pelos guardas ali do Vaticano. Consegui fotografar algumas coisas, mas gravar Pompeia foi lindo, e agradeço muito a Elaine, que era a produtora da rede na época, porque ela teve a sabedoria de pegar imagens de Pompeia, de um disco de rock que foi gravado lá, não me lembro de que conjunto foi, e ela editou o programa de Pompeia com as imagens do DVD desse grupo de rock, e ali eu entendi, melhorou. E eu acho que a Elaine conseguiu me fazer entender que eu poderia fazer televisão, porque se eu tivesse uma boa edição, eu tivesse um bruto mais ou menos bom, eu conseguiria fazer um programa bonito de se ver. Esse foi Dionísio Sponchiato, aqui no Casa Brasil, no Canal 25. Maestro Jânio, muito obrigado. Obrigado pelo carinho que o senhor sempre teve com o programa. Já é a segunda vez que a gente se encontra aqui no programa, e sempre quando a gente se encontra, fala por telefone, ou por WhatsApp, ou por Facebook, enfim, toda vez que a gente conversa, o senhor demonstra um carinho muito grande por mim. A próxima vez eu canto, tá, Ju? Não, mas aí cai muito audiência. Parabéns. Vai cair a audiência. Obrigado, Maestro, por tudo. Se alguém quiser, por exemplo,
alguém gostou, tem lá uma banda, tem uma dupla sertaneja, quiser entrar em contato com o senhor, entra com... Pode entrar em contato comigo, eu estou no Facebook, Jânio Santone, com NE no final, e meu e-mail é janiosantone@gmail.com. Ok, muito obrigado. Enquanto o senhor prepara uma para a gente encerrar, eu sempre encerro com uma frase. Essa frase tem tudo a ver com a mensagem que eu abri o nosso programa de hoje. Mas só lembrando que você pode entrar em contato conosco, autospapostv@gmail.com, manda a sua crítica, manda o seu elogio também, mas as críticas são sempre muito bem-vindas. Nas redes sociais, muito obrigado a todo mundo aí que, quando está assistindo, entra lá no meu Facebook, faz questão de dizer que está assistindo, eu fico muito feliz, leio todas, respondo todas, é sempre muito gostoso ter esse carinho instantâneo de vocês. Continue assistindo então, a frase é essa daqui, olha, tem tudo a ver com a mensagem. Às vezes é melhor ficar calado e deixar que todos pensem que você é um idiota, a abrir a boca e não deixar dúvida alguma. Pensa nisso, a gente se encontra aqui a qualquer momento no canal 25 e encerra com o maestro Jânio Santoni. Uma música que eu gravei com César e Paulinho, chamada Perdoa. Vamos lá então. Do meu amigo Peninha.